Bom dia para todos. Bom dia, bom dia. O meu nome é Luiz Moreira. Eu sou médium, eu estou na mediunidade há 10 anos, recebendo mensagens na Casa Espírita André Luiz, em Uberaba, Minas Gerais, na Rua México 437, bairro Fabrício. Todas as quartas-feiras eu estarei nessa casa como eu faço há 10 anos. A maioria das mensagens que eu recebi foi alusiva à dependência química. Inclusive, eu distribuí para vocês aí uma mensagem do Dr. Inácio Ferreira, uma mensagem que eu considero uma das mais completas que eu recebi do Dr. Inácio, por ser muito conclusiva. O Dr. Inácio nos mostra, inclusive o título da mensagem é o êxtase das drogas. Então o Dr. Inácio nos mostra que quando nós usamos um tóxico, o que acontece? Nós começamos a desencarnar, nós começamos a passar para o outro lado da vida, principalmente nos tóxicos alucinógenos. Os tóxicos alucinógenos nos dá uma visão completa do outro lado da vida. Quem já usou, conhece muito bem. Nós relacionamos com o mundo espiritual. É comum as pessoas perceber a presença de monstro, de seres do outro lado. Então, é uma prova real de que realmente nós somos espíritos e existe uma outra vida. De muitas formas, nós poderemos chegar ao outro lado da vida. O álcool, por exemplo, é um tóxico. Numa das faculdades em São Paulo, os alunos se reuniram e fizeram um campeonato de tomar vodka. De ingerir a maior quantidade de vodka em menos tempo. Então o que aconteceu? Um rapaz ingeriu 1 litro de vodka em 30 minutos. Ao ingerir 1 litro de vodka em 30 minutos, nós entramos em coma e vamos ao óbito. Então, tanto faz, se eu tomar uma dose de vodka, eu começo a desencarnar, eu começo a perceber o outro lado da vida. Se eu acelerar a vodka, eu vou entrar em coma e vou desencarnar. A Organização Mundial de Saúde demonstrou um dos países de primeiro mundo, fala-se ela da Alemanha. Na Alemanha, 40% dos alemães estão desencarnando de 50 a 55 anos de idade. 40%. Por quê? Porque a Alemanha é um país muito frio. Nas regiões frias, eles fazem uso de vodka desde criança. Então, no máximo 40%, quando chegar com 50 ou 50 anos, 55 vai desencarnar. Nessa mensagem que eu distribuí para vocês, o doutor Inácio é muito claro. Ele fala, então, se eu tomar uma cerveja, eu começo a perceber o outro lado da vida. E além disso, o meu espírito começa a retirar do corpo físico, ele começa a desligar da matéria. E aí, o que acontece? A minha matéria, as células do meu corpo vão perder o poder defensivo. Não serão mais imunes às bactérias. Então, as doenças vão me atacar com muito mais facilidade. Aquelas pessoas que usam, inclusive, as drogas pesadas, como o crack, é um termo de vida precoce. A maioria não passa de 10 anos de estar usando crack, a pessoa desencarna. Por quê? Porque o corpo sai, as bactérias ficam sem nada que vai ocultar a defesa e liquida-nos com rapidez. Então, meus irmãos, de muitas formas nós podemos sair do corpo físico. Olha, os índios nos demonstram a ayahuasca. A ayahuasca, quando a gente ingere nos rituais indígenas, a gente percebe, os índios conversam com os espíritos usando a ayahuasca. A ibogaína também,
lá na África, é usada nos rituais para se comunicar com o mundo espiritual. E a nossa química deixou muito claro que tanto a ayahuasca como a ibogaína tem o mesmo princípio ativo. São drogas semelhantes que dão o mesmo efeito. Então, meus irmãos, quando nós usamos uma droga alucinógena, a percepção do mundo espiritual é uma coisa miraculosa. Nós não estamos treinados para isso, nós não estamos preparados para isso. Deus, quando nos mandou a encarnar na Terra, Ele bloqueou todo o nosso passado. Todos nós somos espíritos, somos mônadas celeste, que, como diz o espírito de André Luiz, nós iniciamos a nossa trajetória na Terra, comandada por Jesus, no início da formação da Terra. Quando os espíritos superiores agregaram o sistema solar e formaram a Terra, nós iniciamos esse trabalho com Jesus. Os espíritos, os seres que estão atuando até hoje na Terra, começaram nessa época. Então, nós temos um trabalho maravilhoso, grandioso. Por quê? Meus irmãos, nós só chegamos a ser espírito porque outros companheiros nos auxiliaram. Como nós estamos auxiliando o corpo físico, o veículo que nós expressamos. O veículo que nós expressamos é constituído de trilhões de células. A medicina nos mostra que são 150 trilhões de células no nosso corpo físico. Ainda a medicina da Terra nos mostra que essas células se revezam constantemente. Como, por exemplo, esse período que nós vamos ficar aqui, 1 hora que nós vamos ficar aqui, pelo menos 10% das células que está sob o nosso comando vão se reformar. Então, nós somos um co-criador, nós somos um parceiro de Deus. Tudo que eu fizer aqui encarnado, eu estou interagindo com seres que estão evoluindo. Não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ser poderoso. A alimentação que eu vou ingerir hoje, não, eu posso pagar. Não, você tem uma alimentação caríssima. Mas os elementos químicos que serão ingeridos por mim é os mesmos elementos químicos que vocês vão ingerir no almoço de hoje. Isso é um trabalho. É um trabalho que nós estamos inconscientes. Nós ainda não temos uma noção da física quântica. Isso é pura física quântica. Tudo que nós fizermos, nós estamos interagindo com outros seres. Ora, quando nós vemos a física quântica, nós vamos notar que se eu pegar 1 centímetro de terra, tem 20 milhões de bactérias, são seres vivos, é o hausto de Deus. Então nós somos as mônadas celestes que viemos trabalhar esses seres. Agora por quê? Porque eu devo isso, outros seres me ajudaram a chegar na condição espiritual, agora eu vou ter que resgatar. Nenhum de nós vai fugir disso. Por exemplo, se eu provocar um suicídio e desencarnar com 17, 18 anos, eu vou voltar nas outras encarnações com a consequência da destruição que eu fiz aqui agora no uso de tóxico, no uso de drogas. Meus irmãos, essa escola é uma escola bendita, uma escola maravilhosa, comandada por Jesus. Jesus tem a incumbência de fazer de cada um ser aqui na terra, cada um espírito, um anjo. É uma escola de anjo. Agora, todos nós teremos que atingir a superioridade. Isso vai depender da nossa forma de aceitar Jesus. Se nós entendermos a necessidade de ser bons, ora, a doutrina espírita nos mostra, de acordo com a ciência, a necessidade de ser bom. Olha, se eu sou um co-criador, se eu comando os seres que estão no meu corpo, que são trilhões de seres, esses seres, todos os seres que Deus criou, foi para o amor, só desenvolve e caminham em direção ao amor. Então,
Quando eu expressar o ódio, quando eu agir no ódio, na vingança, na atitude negativa, atacando o meu semelhante, o que vai acontecer? As células do meu corpo não vão me obedecer, elas vão se desorganizar e vai gerar um processo doentio para mim. Então, a saúde está na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar. Quando nós pensamos o mal, esses seres não nos obedecem, desorganizam e geram o câncer. Os hospitais hoje estão lotados de doentes terminais com câncer. Mas os seres humanos ainda não aprenderam que cada um é um co-criador, que nós temos uma missão divina, que nós estamos a trabalho de Deus na terra. Nós trabalhamos o hausto de Deus, sem dúvida alguma. Ninguém pode negar. Olha, se eu tomar uma cerveja, 2 cervejas, sair do corpo físico, isso é gostoso. Eu queria, no momento agora, ser espírito, poder navegar, poder ir em distâncias com rapidez do pensamento. Mas eu tenho um trabalho, eu tenho que estar no corpo físico, eu tenho que assumir a responsabilidade que eu tenho para com a família, com a sociedade, com a minha evolução própria e ainda com seres que expressam no meu veículo físico, no meu corpo físico. Eu tenho a responsabilidade com esses seres. Todas as